O capítulo 1159 de One Piece abriu portas para algo sem volta. O Oda não só trouxe revelações bombásticas como Barba Negra e Shebeck serem da linhagem do lendário pirata Dave D. Jones. O autor também abriu os portões de um mundo de trevas que estava nas sombras. Você sabe o que significa Yami no Sekai? God Valley está prestes a mostrar como o espírito de Shebeck ecoa até hoje, mas não apenas em Teach, como também influenciando o próprio exército revolucionário. Foi lá que Dragon encontrou seu propósito e muito provavelmente sua Akuma no Mi. E até salvou Shanks, gerando uma corrente de destino quase inexplicável. Mas isso é só o começo. Vamos mergulhar no mistério dos 9 tesouros de God Valley e desvendar cada uma dessas frutas. Eu acho que pelo menos 6 das 9 a gente consegue cravar. E por fim, chegar numa das tragédias mais cruéis e jamais contadas por Eiichiro Oda. Porque esse capítulo mostrou que One Piece sempre foi sobre sacrifícios, correntes do destino e dores que atravessam gerações. E no fim do vídeo, eu vou trazer uma possibilidade perturbadora que de verdade me deixou mal só de pensar. Algo muito duro, muito pesado, muito complicado, mas totalmente real. Fala galera, chapéus de para aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês adições ao capítulo 1159 de One Piece, algumas reflexões que eu tive e quero muito trazer para vocês, tá? O review desse capítulo já tá no ar, Derek lançou no mesmo dia e a gente sempre vai estar batalhando para. Saiu o capítulo de One Piece, a gente vai lançar o review no mesmo dia pra vocês, beleza? É isso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e vem comigo que tem muito mais coisa interessante que capítulo fantástico. Eiichiro Oda, eu te amo, meu querido, para com isso! No capítulo 1159 de One Piece, temos talvez uma das revelações mais sombrias da obra. Rox de Shebeck se declara descendente de Dave D. Jones e afirma que sua linhagem exerceu grande influência sobre o Yami no Sekai. Esse termo pode ser traduzido como o mundo da escuridão, o reino das trevas ou o submundo. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença. O filho de Shebeck, Marshall de Teach, ou melhor, Dave D. Teach, é justamente o homem que passou a vida inteira atrás de uma Akuma no Mi específica, simplesmente a Yami no Mi, a fruta das trevas. Esse termo usado nessa maneira, colocado da forma que foi dita pelo Shebeck, não me parece ser coincidência. O Oda não dá ponto sem nó. O fato do Teach buscar obsessivamente essa fruta desde sempre agora ganha um novo sentido. Talvez a Yami no Mi ainda seja mais incrível do que uma logia extremamente poderosa e que tem peculiaridades bem esquisitas, como por exemplo, teu corpo tangível. Talvez ela seja a chave, a passagem para esse outro plano chamado Yami no Sekai, o submundo, o reino das trevas. O Barba Negra é capaz de abrir um buraco negro sem fim e usar sua técnica Liberation para simplesmente soltar o que havia sido absorvido. Será que por ali não existe uma espécie de passagem ou até outro universo dentro dessa escuridão? E não seria a primeira vez que o mangá sugere algo nesses termos, a existência de outros mundos. Brook no capítulo 443 fala sobre ter visitado o Yomi, que é muito parecido inclusive com Yami, só que esse aí é o mundo dos mortos, ou seja, o Oda já basicamente confirmou a existência de outras espécies de planos de existência em One Piece. Se existe o Yomi, por que não existiria o Yami mencionado pelo Shebeck? É muito estranho o termo colocado daquela maneira ali, o submundo, quer dizer que ele estava nas trevas, quer dizer que ele estava por baixo, ou será que era realmente outro lugar? Inclusive nesse assunto aí de outros planos, né, do mundo de One Piece, muita gente acredita que também exista um mundo de demônios ou algo desse gênero, e desse lugar seria de onde o Imu-sama tem a fonte de seus poderes. São coisas que a gente acaba perdendo na tradução. A gente tem mencionado ali no português o submundo, e aí fica parecendo que é uma coisa meio, tá, mas o que é o submundo? É só porque eles ficaram ali por baixo dos panos, viveram esses 800 anos, só que pode ser algo a mais, porque Yami no Sekai tem uma conotação diferente.
Então a Yami no Mi pode ser a ponte para esse mundo de escuridão, o elo que pode conectar Davy Jones, Shebek e Teach, explicando, cara, mistério gigantesco do Barba Negra, como por exemplo a sua gravidez de 3 almas. Enfim, acho que essa menção do Shebek não é à toa, tá? A própria escolha de palavras, por mais que tenha sido perdida ali na tradução, remete diretamente a Yami no Mi, né? A fruta que fundamentou todo o plano de Teach, todo o plano da existência de Teach. Então, cara, vale muito a pena ficar ligado, porque tem algo muito especial na Yami no Mi, e dentro dessa frase do Shebek, a gente pode tirar algo de grande relevância. Bom, vale notar isso, como também vale notar que os maiores personagens de One Piece sempre tiveram mortes épicas. Oden, Roger, Barba Branca, todos caíram de maneira lendária, deixando para trás uma chama que iluminou gerações e gerações. Rox Shebek, que tem tido uma construção absolutamente fantástica, certamente terá um desfecho de proporções históricas, tal como, cara, a pessoa, o homem Shebek pede. E a gente já sabe, ele vai morrer em meio ao confronto mais insano já mostrado em One Piece, num mar de lendas, rodeado por figuras incomparáveis. O Oda tá construindo o passado de Shebek para que a sua morte não seja apenas o fim de um homem, mas uma inspiração para diversas pessoas ali presentes seguirem suas vidas com novos propósitos, uma chama incendiando uma nova era. Uma nova era nas sombras, porque tudo o que acontecer ali vai ser apagado da história, mas não das memórias daqueles que ali vivenciaram. E a sua influência é tão colossalmente enorme que, cara, olha só esse painel do capítulo 1159, os Piratas Rocks, 3 dos personagens atrás dele ali, cara, vão ser Yonkous da próxima geração. E o Shebek é o epicentro de todos esses grandes nomes. Então é certo que suas ações e sua queda em God Valley vão ser fruto de inspiração para diversos personagens ali presentes. E entre eles, em especial, eu quero falar de um jovem marinheiro conhecido como Monkey D. Dragon. Em pouco tempo de God Valley, ele já enxerga a justiça conturbada da marinha, e esse evento será o estopim para buscar seus próprios meios de mudar o mundo. Mas eu realmente acredito que as atitudes de Rox Shebek, ao se levantar contra o governo mundial diretamente, vão ser um impulso gigante para ele decidir trilhar um caminho ainda mais radical, fundando assim o Exército da Libertação e em seguida o Exército Revolucionário. A presença de Shebek na vida de Monkey D. Dragon vai ser um fator determinante para ele criar o seu objetivo de vida e seguir com determinação, afinco e responsabilidade os seus ideais. E tem um detalhe de arrepiar, em God Valley, Dragon pode ter presenciado aquilo que ele mesmo disse anos depois para Kuma: um filho é o ponto fraco de seu pai. Imagina o Dragon assistindo com seus próprios olhos a morte de Shebek, se sacrificando provavelmente para proteger o pequeno escravo Marshall D. Teach. E tudo isso morrendo como um D, morrendo como um Dave D, com um grande e largo sorriso em seu rosto. Cara, uma cena dessa tão marcante, mas tão marcante, a ponto de cravar uma memória na alma de quem a viu. Até onde a gente sabe, Rox foi pra lá pra salvar sua mulher e filho, enquanto a marinha defendia os dragões celestiais que estavam simplesmente dizimando uma ilha inteira, matando pessoas inocentes e escravos. E até onde a gente sabe, mas não consegue ainda ter certeza, o seu pai, Monkey D. Garp, foi o responsável direto junto com Gold Roger pela morte do Shebek. Cara, imagina o quão perturbador esse cenário é para um moleque de 17 anos. É tudo muito estranho. O próprio Sengoku fala que o Garp não comenta sobre esse dia. Não parece ser algo que ele faria. É bizarro, cara. O próximo capítulo de One Piece certamente vai trazer um cenário muito mais claro pra gente. Mas por agora, eu quero continuar falando do Dragon.
Entre os 9 baús de tesouro em God Valley, um deles provavelmente continha a fruta que mudaria o destino desse garoto. A Kazekage no Mi, ou talvez uma fruta inspirada em um Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos mitos mesoamericanos, particularmente entre os astecas, o deus do vento, da sabedoria e da civilização. A alcunha do Dragon é a serpente insurgente, e o emblema dos guerreiros da libertação se assemelha tanto a uma espada quanto a uma criatura alada. Até mesmo as tatuagens em seu rosto, que já estavam na sua abraçadeira em God Valley, lembram padrões astecas. Eu acho que o fato dele usar uma arma aí também, né, e não seus poderes, funciona como uma pequena evidência de que ele ainda não era usuário de Akuma no Mi. E ó, outro detalhe. Muito curioso que o Dragon, a serpente insurgente, pareça tanto com o Luffy no modo Snake Man, Homem-Cobra. Sabe o que a gente consegue confirmar refletindo sobre isso? Snake Man, serpente, nada. Só que eles são pai e filho. Vendo assim, no passinho do Gaban. Bom, nessa época Dragon tinha apenas 17 anos e vale muito bem fazer um paralelo com Luffy quando tinha a mesma idade. Ele estava na guerra de Marineford, no olho do furacão, testemunhando o abismo entre sua força e a dos maiores monstros desse mundo, mas mesmo assim exerceu um papel central em todo esse confronto. O Dragon pode ter vivido exatamente a mesma experiência em God Valley, em um embate entre lendas ainda mais colossais do que as que estavam em Marineford. Luffy viu coisas que jamais pensaria ver, um lado sombrio do mundo, e aquele incidente mudou completamente sua vida. Com o Dragon, o mesmo passou. Na última página do capítulo 1159, uma mãe suplica socorro e pede que Dragon salve suas crianças. Se ele comeu mesmo a fruta nesse incidente, olha que interessante, talvez ele tenha usado o próprio baú onde ficava a Akuma no Mi e colocou o pequeno Shanks ali dentro para salvá-lo. De alguma forma, ele acabou indo diretamente para o Jackson e foi encontrado por Gold Roger. E esse emaranhado de conexões que se forma aqui é absolutamente fantástico porque isso cria uma corrente impressionante. O Dragon salva a vida do Shanks, que salva a vida do Luffy. E o Luffy se torna a esperança de mudança para o mundo que o Dragon sempre buscou. É como se o revolucionário tivesse sido o vento do destino que alterou o curso da história. O Shanks provavelmente teria morrido ou virado alguém como o Shamrock, mas o Dragon mudou completamente sua vida. A criança do destino teve seu destino alterado ali, na Ilha do Destino. E aí surge a pergunta, será que existe uma ligação maior entre Shanks e Dragon? O Shanks apareceu aleatoriamente na Vila Fuchsia, no Reino de Goa, que é o lugar de origem do próprio Dragon. Cara, por que ele estava lá há tanto tempo atrás? Por que ele foi especificamente para a ilha onde o Dragon nasceu e onde o Luffy também nasceu? Muito se especula que o Ruivo queria entregar a Gomu no Mi pro Ace, apesar de que eles nunca interagiram no passado, eles não se viram naquela época. Talvez o Shanks na verdade tenha procurado o Dragon no passado por algum motivo. Será que eles chegaram a se conhecer? Será que o Ruivo conhece a história de sua salvação em God Valley e queria talvez agradecer o Dragon por isso? Eu vejo com bons olhos uma relação entre os dois. Se isso acontecer, veremos uma das alianças mais absurdamente, absolutamente, fantasticamente poderosas de toda a obra. Monkey D. Dragon, que salvou Figureland Shanks, e Figureland Shanks, que salvou o filho de Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy. Eu acho bem legal refletir como o Dragon salvou indiretamente o seu filho, que naquela época ele ainda não tinha, porque fez um gesto simplesmente ético, corajoso e heróico. E eu já tô avisando de antemão, tá? Tem uns 3 anos aí que eu falo isso e tem gente que não quer me ouvir, mas cara, embarque agora no Hype Train de Monkey D. Dragon, porque o que ele vai mostrar ainda em One Piece, meus amigos, vai ser o mais absoluto dos absurdos, ou os absurdos mais absolutos. Pontinho, pontinho, pontinho.
E já que falamos da fruta do Dragon, vamos especular sobre as 9 frutas de God Valley. Primeiro as confirmadas, Uou no Mi, a fruta do Kaido, e a Nikyu Nikyu no Mi do Kuma. Outra que eu acho mais provável eu já mencionei, a Kaze Kaze no Mi ligada ao Dragon. Agora vamos para as outras 6, tá? Uma que eu acho muito interessante seria a Tori Tori no Mi modelo Fênix. O Barba Branca pode ter pego essa fruta lá na região e pouco tempo depois formou os Piratas do Barba Branca. Então, como ele tinha ela guardada, acabou entregando ali para um garoto que viu grande potencial. Mas eu ainda acho muito legal a ideia do usuário da fruta da Fênix ser, cara, sempre o mesmo. O primeiro usuário foi o Marco e se mantém sendo ele. Ele morre, vira cinza e renasce como uma Fênix, mas aí esquece de toda a vida que ele já viveu, de todas as suas vidas anteriores e também vai mudando de nome e etc. Não sei se vai ser isso não, mas acho uma ideia interessante que casa bastante com o mito da Fênix. Saudosa teoria do Marco Bebê, cara. Quem lembra dessa? Na época de Onigashima ali em Wano, meu irmão, era badaladíssima. Certamente ali em God Valley também tínhamos alguma das frutas dos filhos da Big Mom, como a própria menciona. Acho que o melhor palpite aqui, seguindo a ideia de todas serem frutas especiais e tal, super únicas, é a Mochi Mochi no Mi do Katakuri. Seu Felipe, o que tem a ver, cara? Então, a real é que a Mochi Mochi no Mi do Katakuri figura numa categoria única de Akuma no Mi, que nunca foi muito bem explicada e eu acho que nunca vai ser, tá? O fato aqui é, ela é a única Akuma no Mi de todas a estar no grupo de Paramécia Especial. Não me pergunte o que é isso, ninguém sabe, nem o Oda tem uma ideia muito boa aparentemente. Outras duas possibilidades que eu acho plausível são os Cavaleiros Sagrados Gunko e Somers terem pego suas frutas ali, a Aru Aru no Mi e a Iba Iba no Mi. Afinal, eles estavam presentes lá nesse torneio de um bando de vagabundo canalha. Estavam de olho também nos prêmios, então acho que é justo, né, pensar que algum deles pode ter comido fruta, porque os poderes dos Gorosei e tal não parecem ser exatamente Akuma no Mi, mas o deles confirmadamente são. Nem a habilidade dos Cerberus da espada do Shanrock é definida como Akuma no Mi. Então eles comeram em algum momento, pode ter sido lá em Marijoa, né, faz muito sentido também, mas acho que estar em God Valley, comer ali no desespero para ter mais poder e enfrentar todo aquele caos é algo que me parece bastante plausível. Enfim, talvez até a do Killingham venha de lá, mas vamos colocar então que pelo menos 2 foram para os Cavaleiros Sagrados, show? E agora para finalizar, as 2 últimas. Primeiro a Yami Yami no Mi, com toda a sua conexão com Shebek, Teach, a questão do destino, a importância para o personagem, sei lá, tá? Eu acho que uma fruta que ela é uma fruta que poderia muito bem estar ali entre as mais incríveis de God Valley, inclusive até mesmo sendo a mais rara de todas, como foi dito haver uma no último capítulo. Por fim, a Kage Kage no Mi do Moria, que vem ganhando relevância com as revelações recentes. Alguns até especulam que esse garotinho em God Valley seja o próprio Moria que acabaria comendo a fruta do diabo ali naquela correria, naquele caos caótico. E aí teria também uma estranha transformação corporal, deixando ele daquele jeito meio bizarro, tá? Eu acho mais plausível a Kage Kage no Mi tá ali do que de fato ser o Moria essa criança, mas não descarto de forma nenhuma a possibilidade. Somando todas as frutas mencionadas, temos 9 Akuma no Mi, cada uma com um papel importante no futuro da obra. E já que a gente está falando de presença, da origem de tantos usuários incríveis em God Valley, é quase assustador pensar que tantas pessoas cruciais nasceram nessa região, desde a linhagem dos Dave D até o próprio destino de personagens centrais. Shanks nasceu ali, Barba Negra tem suas origens amarradas à ilha. Ambos são frutos diretos de God Valley e estão destinados a se enfrentar em um confronto mortal. Isso, inclusive, explica com precisão o diálogo entre Catarina Devon e Jay Garcia Saturno no capítulo 1107 de One Piece. Ela comenta que Teach é especial e Saturno afirma, assim como a linhagem dele. E claro, eles estão se referindo à família Dave D. E para fechar o vídeo, vamos para uma reflexão que realmente me perturbou bastante nesse capítulo, tá? O incidente de God Valley também guarda uma das maiores tragédias não contadas por Eiichiro Oda. Por meio das interferências comunicativas e vazamento de informações feitos pela Jeanne, a Shaki conseguiu ser salva do destino cruel de se tornar esposa de Figure Lane Garlin. Mas ao salvar a Amazona, talvez a Jeanne tenha condenado a si mesma.
Anos depois, ela é sequestrada para se tornar esposa de um dragão celestial, exatamente como o Garland estava buscando. É possível que tenha sido justamente ele que ordenou essa captura e que o próprio seja o pai biológico da Bonnie. Se isso se confirmar, é um destino cruel, cara, absolutamente cruel. A Ginny viveu o inferno que ela fez a Shaq escapar. Uma tragédia que mostra mais uma vez como o passado em One Piece é marcado por sofrimentos muito profundos que ecoam até os dias de hoje, em várias e várias camadas. Algo que o Oda, cara, apesar da gente ver isso no passado e vivenciar no presente, é algo que o Oda não quer levar para o futuro. E é por isso que essa história é sobre renovação de eras. A dor, o sofrimento vai ficar no passado e para o futuro a gente espera o amanhecer. Esse foi o vídeo, pequenas considerações aí sobre o capítulo 1159 de One Piece, que foi um espetáculo. E o próximo, gente, eu não sou maluco de Goroace pra ficar fazendo isso fora de recompensa de One Piece. Sei que recompensa de One Piece tem Goroace, mas nunca fui muito de, no capítulo tal vai ter isso, porque o Goroace de não sei o que lá. Mas agora a gente entra no ápice de God Valley com o Goroace do capítulo sendo Imu 1160 16 Imu. Aí o bicho pegou. Deixa o like, se inscreve no canal, fica atento para mais vídeo aqui nesse canal Chapéu de Palha. Se junte a essa frota, se inscreva, se ainda não é inscrito. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Beijo gigante pra vocês e vamos jogar um Silk Songzinho relaxado nesse final de semana. Vamos pra cima, rapaziada. Tamo junto.